Salve Jesus, salve Maria Santíssima, como é que vocês estão? De coração, eu desejo que estejam todos na paz de Jesus. Na mensagem de hoje, o cigano espiritual Juan Domingues vai nos falar sobre a importância das experiências que nós adquirimos durante a vida. Toda vez que algo novo acontece, nós aprendemos novas situações, novos ensinamentos, e com isso a gente vai adquirindo mais experiência. E essa é a maior riqueza que a gente pode acumular na vida. Você já está inscrito no nosso canal? Dá um like no vídeo, compartilha, convide os seus amigos para assistir, pois o conhecimento é bastante precioso. E agora, vamos acompanhar o vídeo juntos? Graças a Deus, graças a Deus. Buscamos aproveitar cada instante de nossa existência, que é eterna, para somar, para nos enriquecer cada vez mais. A riqueza que ninguém pode tirar de nós, que nos acompanha para onde vamos. Não importa a situação, esta riqueza estará conosco para ser utilizada da melhor forma. A riqueza é a experiência acumulada. Cada situação que é inédita te faz experimentar, aumentar o conhecimento de vossa existência. A experiência passada vai lapidando a alma de cada um. Aquele que mais experiência tem, mais capacitado se torna. Assim, vemos os grandes espíritos que acumularam todo este conhecimento no decorrer de todas as existências, no plano físico e no plano espiritual. Cada situação, ela é bem assimilada por aquele que quer se enriquecer. Cada situação vivida não é casual, é uma oportunidade, sem dúvida alguma, de assimilar um conhecimento que ainda não tem. O que é chamado de problema, para muitos, para nós outros, é oportunidade de aprender algo novo. Aquilo que é difícil é a demonstração de que você ainda não vivenciou aquilo. E que quando bem vivenciado, irá aprender e não verá mais como dificuldade. Da mesma forma em que as dificuldades impostas em uma criança, para que se torne um adulto, elas passam com naturalidade após a criança aprender a lidar. Assim também é na vida de cada um. As dificuldades podem não agradar, mas cria a oportunidade de você vivenciar e aprender. É de gosto geral querer melhorar na vida. É busca de cada um, é a busca de cada um querer essa melhora. Mas esta melhora só é alcançada quando se vivencia todas estas situações. É muito importante, quando se deparar com um problema, enxergá-lo como um degrau a mais que te possibilita se elevar. Todo e qualquer problema será vencido. Todos os problemas são vencidos. O tempo de vencer cabe à concentração de cada um, à compreensão de cada qual. Ninguém nasceu para ficar estacionado. Ninguém nasceu para ser derrotado.
Não existe. Não existe derrota. Não existe. Existe um tempo maior para cada qual, um tempo voltado para cada qual aprender com a situação e depois superá-la. Alguns precisam de outras encarnações. Alguns outros precisam apenas de informações. As informações que são passadas faz com que a mente entenda que ela nasceu para se superar, que ela é capaz de criar soluções para o problema em que vive. Pois é por intermédio da mente de cada um que cada qual vai superar as dificuldades. Não esperem vocês que o espírito ou a espiritualidade faça o dever de casa de cada um. Não. A espiritualidade, como os instrutores no mundo físico, irão instruir. Mas o dever deve ser de cada qual. O dever de aprender, o dever de exercer a capacidade que tem. Não somos nós que iremos fazer com que você supere. Não. Nós vamos dar toda a assistência. Mas a superação, ela parte de você, da sua mente. O que vem obstraindo a sua capacidade, nós retiramos. Aquilo que está a atrapalhar, somos autorizados a tirar. O que está a faltar, nós trazemos. Mas a operação pertence a cada um. A operação de superar o problema é de cada qual. Não deixes que ninguém tire de você esta oportunidade. Não deixes que ninguém usufrua da oportunidade de aprender que a vida te possibilita. Problemas são apenas molas propulsoras para a evolução do espírito. Quando elas chegam, é porque o espírito já está pronto para dar um salto no seu conhecimento. Mas precisa, sim, de um impulso. O impulso são estas que vocês chamam de problema. É muito interessante, né, a colocação, o ponto de vista, né, com que Juan Domingues mostra para a gente a questão das dificuldades, dos problemas. Porque quanto mais a gente supera, mais experiência a gente tem, mais conhecimento, mais capacidade. E é nisso que a gente precisa investir, né? Esse é um patrimônio que a gente vai conquistar e vamos levar por toda a eternidade, porque todo o conhecimento que a gente adquire, a experiência que a gente tem com a vida, ninguém tira de nós. A gente vai levar para toda a eternidade. E muitas vezes, no plano material, o que acontece é que a gente fica iludido, né, com as questões da matéria, e depois a gente se esquece de investir em outros setores da nossa vida. A gente fica muito preocupado em adquirir carro, casa, né, roupas, essas coisas materiais, e se esquece que tudo isso vai ficar aqui quando a gente for para o plano espiritual. Mas toda a experiência que a gente adquirir, o conhecimento que nós vamos desenvolver passando essas experiências, isso é um patrimônio que a gente leva para a vida toda, para a vida eterna, a vida verdadeira. Então, eu achei muito interessante essa questão dessa mensagem e a gente precisa estar atento para isso. Uma outra coisa que eu achei brilhante foi a forma com que ele nos mostra que a gente tem que olhar para um problema. Por que acontece? A gente passa, assim, por dificuldades na vida, mas tem dificuldades que a gente já passou e elas se repetem, e a gente já aprendeu como é que lida com elas, e já passa de uma forma mais suave. Mesmo que não seja gostoso, a gente já sabe lidar. Então, o que ele está mostrando para a gente? Que aquilo que a gente chama de dificuldade e problema que é alguma coisa nova. É o novo, é o desconhecido. Por isso que a gente fica incomodado, porque a gente ainda não sabe como lidar com essa situação. No entanto, o que acontece? Deus não erra.
A vida é perfeição, é criada por Deus. Então, toda vez que Ele manda alguma situação nova para a gente, é porque nós já temos a capacidade de enfrentar, de solucionar, de lidar com aquilo. Não vai ser enviado nada que a gente não tenha essa capacidade de lidar. Então, é interessante a gente ter essa visão na hora que as coisas que estão acontecendo conosco. Puxa, é algo novo, eu ainda não fiz. Deixa eu olhar direitinho, porque eu já tenho, com certeza, a capacidade de lidar com isso. Preciso agora colocar em prática e ver como é que eu faço. Aí supera e fica mais experiente ainda, né? Aprendemos, a gente supera aquela dificuldade e aí a gente adquire mais conhecimento. O que a gente precisa fazer? Parar de fugir dos problemas, né? Porque, no fundo, cada problema é uma oportunidade de se desenvolver. E, em vez da gente fugir do problema, a gente precisa o quê? Viver com mais consciência. Essa consciência, né, que o Juan Domingues está nos mostrando, que ele está nos colocando. Porque se cada dificuldade que aparecer, a gente tiver essa consciência de tirar um aprendizado dali, que a gente tem que aprender a lidar, e com isso a gente vai ficar mais experiente, nós vamos começar a encarar a vida de uma nova forma. E essa é a forma mais consciente com que ele está falando. E o exemplo que ele deu, eu achei muito bacana, que a gente deve fazer como a criança. Por que acontece, gente? A criança é um bebezinho, ela vai começar a se desenvolver, daqui a pouco chega a época dela andar, e ela não faz drama com as coisas. A criança, tudo para ela é novo. Só que ela lida com o novo, com esses desafios, com essas dificuldades, na maior leveza do mundo. Essa é a diferença da criança para nós adultos. Na hora que ela está aprendendo a andar, ela cai várias vezes, né? Mas ela até dá uma risadinha, levanta e continua. Então, a diferença é que ela não tem aquele drama que nós temos, que quando acontece alguma coisa que a gente vê que é novo e nos traz dificuldade, o que a gente faz? A gente simplesmente fica desanimado, fica emburrado, às vezes angustiado, se sentindo contrariado pela vida. E a criança não. Ela faz isso com toda a leveza, né? Então, quando aparecem essas novidades, né, esses novos desafios no nosso caminho, a gente deve encarar como se fosse um novo degrau, mais um degrau na nossa escala evolutiva, no nosso desenvolvimento, ao invés de olhar aquilo de uma forma tão pesada assim e acabar ficando aborrecido com isso. O que acontece, queridos? A primeira lei natural do universo é a lei do movimento e evolução constante. Tudo está evoluindo, e nós também. Então, o que acontece? Quando a gente, em algumas fases da nossa vida, a gente acaba se acomodando, entrando numa zona de conforto, a vida logo traz uma nova dificuldade para a gente enfrentar. Por quê? Porque a gente vai ter que aprender a lidar com isso, vai adquirir experiência e vai acumular mais conhecimento. Então, é isso que acontece, né? E nenhuma dificuldade é para sempre, né? A gente aprende, supera aquilo, né? Vira a página, já aprendeu aquela lição. Mas a diferença que ele comentou, que eu achei que isso é importante a gente observar, é que algumas pessoas vão virar a página mais rápido, vão demorar dias ou semanas para virar essa página, encarar aquela dificuldade, aquela novidade, e outras pessoas podem demorar encarnações para isso. Isso está muito relacionado com a nossa boa vontade de aprender, com a nossa boa vontade de viver, com aquela consciência que ele comentou anteriormente. Porque se a gente olhar as coisas dessa forma, a gente vai pegar e falar, vida, o que eu tenho para aprender com essa dificuldade? O que a vida está querendo me ensinar com isso? E aí você vai ter condição, e com boa vontade, né? Então você vai ter condição de superar aquilo com maior facilidade, com mais leveza, sem sofrimento e mais assertividade, mais rapidez. Isso é que é importante. Achei que essa dica foi bastante pertinente e a gente deve estar atento a isso.
fazer essa pergunta. Apareceu um problema, um desafio? Está confuso? Está ficando aborrecido? Para tudo. Vida, o que eu tenho que aprender com isso? Numa boa, né, com boa vontade, querendo solucionar e sem drama, tá certo? E Deus, gente, não dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar, né? Eu fiz essa relação com aquilo que ele disse. Sempre a vida traz alguma coisa que nós já podemos, nós já estamos prontos para lidar. Então tem esse ditado que diz, né, que Deus nunca dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Aquele problema aparece porque a gente pode resolver esse problema. E se a gente tem fé mesmo, se a gente confia em Deus, nós vamos ter essa postura, vamos lidar com a situação com mais leveza e com certeza vamos conseguir superar mais rápido. Eu estudei com o meu curso de palestrante, com um professor, que ele até escreveu um livro que nós já usamos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, que o título do livro é Problemas Oba! Né? Por quê? Porque cada problema, exatamente isso, nos faz evoluir, faz com que a gente se desenvolva. Né? Então, se você tiver interesse, né, pode procurar por esse livro que tem aí nas livrarias. Então, o que acontece? O trabalho dos mentores, queridos, é nos ajudar dando informações, sabe, coisas que às vezes a gente fica atrapalhado com o problema e a gente fica iludido, parece que tem uma cortina escondendo a realidade e a gente não consegue perceber as coisas como elas são, né? Então, os mentores, eles dão essas informações chave, para quê? Para que a gente possa compreender a situação e dessa forma, vendo com clareza as coisas, a gente pode superar as dificuldades, né? A autorização que eles têm, porque aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, os mentores obedecem às leis, né, divinas, né, os ensinamentos do Cristo, eles vão ensinar a gente a pescar, eles não vão dar o peixe. Então, o que acontece? Eles vão retirar o que atrapalha, retirar as energias negativas que possam estar acumuladas na nossa psicosfera, eles vão retirar os obsessores que possam estar nos atrapalhando, para a gente poder evoluir, e vão trazer o que falta, a boa energia, o ânimo, a disposição, né? Eles vão recarregar nossas baterias, mas eles não podem fazer a nossa lição de casa. Eles não podem viver a nossa vida por nós. Mas ajuda demais essa ajuda que eles oferecem, não é mesmo? E todo o sucesso de um trabalho espiritual, ele é resultado dessa parceria. De um lado, os mentores, e do outro lado, nós, os encarnados, que também temos a nossa lição de casa para fazer, tá? Vamos continuar aprendendo? Nós recebemos muitos nos pedindo ajuda, pois perdeu o dito emprego. E estas pessoas chegam abaladas, porque estava num estado de comodidade. Tinha o emprego, como é chamado, tinha o salário, as contas pagas, mas a vida percebe nesta pessoa que ela precisa aumentar a sua capacidade, crescer. Tira-se aquilo que acomoda, dando a ela condição de buscar algo muito maior para a vida dela. É o dito perda de emprego. Em nossa presença, perguntamos a ela: queres trabalhar? Gostas de trabalhar? A resposta é sempre tímida: quero emprego. Repetimos a pergunta: queres trabalhar? Quero. Queres trabalhar? Isto já estimula, pela terceira pergunta que faz, a força do interior. Muitos irritam-se. Vemos no campo áurico a irritação, onde a mente gera o pensamento: mas eu já falei. O espírito não está me ouvindo? Eu já falei. Esta irritação é uma energia que naquele instante brota
da alma desta pessoa. Pegamos esta energia e direcionamos no rumo certo. Se queres trabalhar, comece a trabalhar. Ao chegar em sua casa, olha quanto trabalho tu tens para cuidar da pessoa mais importante desta vida. Olha quanto tu podes trabalhar por ela. Olha quanto tu deixou de fazer por ela, por estar comprometido com o emprego. Abriu mão de cuidar de si. Onde surgem as dores, as doenças, onde surgem as desavenças com os familiares, pois a mente estava voltada ao emprego, mas o emprego maior é da sua energia a seu favor, do seu empenho de se manter bem e buscando galgar novos horizontes. A vida vem e tira aquilo que acomodava. A pessoa, receosa de dar continuidade ao seu crescimento, decide buscar ajuda no mundo espiritual. Esta atitude já mostra o quanto a falta ou a perda daquele emprego já fez bem. Pois enquanto empregada estava, não tinha tempo sequer de buscar ajuda espiritual. Esta falta a fez ter maior atenção com o seu campo religioso, com a sua fé. A vida começa a mudar. Ela começa a enxergar o que não enxergava. O espírito comprometido acende uma luz na mente da pessoa. Mantém esta luz acesa para que ela mesma comece a enxergar as falhas cometidas que a deixou estacionar neste processo de crescimento. Aquele que deseja, aquela que deseja, ela começa a progredir naturalmente, pois vai perceber as possibilidades de prosperidade em todo o teu redor. Enxerga que, para crescer, ela não pode deixar para trás o que precisa fazer. Ela não pode adiar os seus compromissos. Ela não pode negligenciar com cuidado com o próprio corpo, com a própria mente. Esta é a ajuda espiritual. Despertar esta consciência em cada um, para que cada qual entenda que esta grandiosidade que é a vida fora confiado por Deus a cada qual, para que cada qual, crente na capacidade que tem, possa seguir o rumo que é único. Não existe dois caminhos, não existem. Não existem dois caminhos. O único caminho que existe é o caminho do progresso. Você, por mais que erre, pode estacionar, mas não vai regredir, pois o caminho é sempre para frente. As situações desagradáveis, elas fazem com que vocês voltem a este caminho, o caminho de crescimento. Aquilo que é de ruim está ensinando e trazendo cada qual para o caminho correto da evolução. O problema possibilita cada um evoluir. Não existe dois caminhos, apenas um. Apenas um. O caminho do crescimento pelo conhecimento. É este o caminho. Alguns, de livre e espontânea vontade, abrem a mente para buscar este conhecimento, assimilá-lo e praticá-lo.
Outros, teimosamente, preferem que o aprendizado venha pelas dores, pelo sofrimento. Mas de toda forma esse aprendizado vem, porque o caminho é único. Evolução. Por mais que aquelas pessoas insistam em se manter no passado, não conseguem, porque o presente chama a viver a situação nova. Por mais que a pessoa insista em dizer que não sabe lidar com tecnologia, a tecnologia chegou. E estas pessoas, do jeito de cada um, no tempo de cada qual, aprende a lidar. Porque o caminho é único, crescimento. E é este crescimento que a vida proporciona a cada qual. Abra-se a este conhecimento, abra-se a este crescimento e terás muito mais proveito dele, pois os professores estão presentes, dispostos a ensinar. Que nos coloquemos como alunos destes grandes professores, para que esse ensinamento faça a diferença em nossas vidas. Deus bendiga a todos. Graças. Muito interessante essa questão, né, esse caso, esse exemplo que ele trouxe com relação à perda do emprego, que aconteceu com muitas pessoas, né, recentemente. E a causa disso foi a pessoa ter caído naquela zona de conforto. Porque, observem, gente, você pode continuar no mesmo emprego e continuar evoluindo, aprendendo cada vez mais. E depende também da sua iniciativa, não só do local onde você trabalha. Porque você pode optar por fazer cursos, especializações e estar sempre na ponta do conhecimento. E você não vai estar estagnado na zona de conforto. Mas a grande maioria das pessoas que perdeu o emprego foi porque as pessoas ficaram desatualizadas. Porque o que acontece, gente? Dentro da mudança que a sociedade está passando atualmente, a tecnologia evoluindo desenfreadamente numa velocidade incrível. Você já está atualizado com relação à tecnologia? Você faz parte do mundo informatizado? Porque precisa se atualizar, sabe, gente? As mudanças, a gente tem que acompanhar essas mudanças. Senão, o que acontece? A gente fica à margem da vida. A gente fica estagnado. E quando a gente estagna, a gente fica na zona de conforto, o que acontece? Dificuldades, problemas, desafios começam a aparecer. Para quê? Para a gente possa se mexer e evoluir constantemente, porque é isso que a gente veio fazer na Terra, é isso que trouxe a nossa encarnação, né? A permissão da gente encarnar, a gente aprender e evoluir cada vez mais. E é engraçado que ele colocou, que ele pergunta 3 vezes, né? Você quer trabalhar? E a pessoa primeiro com aquela vozinha mais tímida, né? Mais reservada. Por que acontece? Para a gente fazer e acontecer, a gente precisa de força de realização. Na hora que ele começa a perguntar para a pessoa 3 vezes, é para puxar essa força. E curioso que eles veem tudo que a gente sente, que a gente pensa, né? Por isso que não tem cabimento você passar numa consulta espiritual, querer mentir para o mentor, inventar uma historinha, né? Você pode, é bacana porque você pode assumir, né, tudo que você é, inclusive com os defeitos, porque eles são tão amorosos e compreensivos que eles nos acolhem e nos ajudam assim mesmo. E isso é tão bom, né? A gente poder ser a gente mesmo, com os defeitos e tudo, que mesmo assim vamos ser respeitados e ajudados, é bom demais, né? Mas isso me lembrou, né, nesse curso que eu fiz, a especialização em psicologia junguiana, eles mostram que essa energia da irritação, que a pessoa ficou, dele ficar perguntando várias vezes se queria trabalhar ou não, essa energia, outra polaridade dela, ela pode ser utilizada como coragem. Então, olha como é que é bonito o trabalho dos mentores, né? Ele puxa aquela energia para que a pessoa possa usar como coragem, porque a gente precisa de ser coragem,
quando está assim desempregado, as coisas estão meio sem perspectiva, a esperança está baixa, precisa ter coragem e precisa ter esse vigor para conseguir um outro emprego, não é mesmo? Então, gente, o que acontece é que a gente precisa acreditar na nossa própria capacidade. Nós conseguimos, sim, aprender, reinventar. O ser humano, ele aprende até o último dia da encarnação. Com 90 anos, está aprendendo ainda. Tem essa capacidade. Então, a gente precisa aproveitar cada instante, como ele diz, né, para que a gente esteja sempre se reinventando e se aprimorando. E com isso, com essa fé, a gente resolve qualquer problema, né? Não existe, tá, essa involução dentro do desenvolvimento humano. Não tem como você regredir, você evoluiu e aí você volta para trás. Não, involução não tem. Mas existem sim momentos de pausa. Se você emburrar, falar, puxa, agora que dificuldade, ou estou desempregado, e você se encostar, aí você pode ter uma pausa e ela pode ser longa. Só que é um desperdício, né? Porque a gente precisa aproveitar cada segundo e aprender cada vez mais, né? Então, gente, com boa vontade, a gente pode viver melhor. E essa boa vontade, o que que é? A gente escolher continuar aprendendo sempre. Em vez da gente, resolver esse problema, tal, superei, tive essa experiência, esse aprendizado, pronto, ponto final? Não. A gente vai se adiantando, ao invés da vida nos cobrar, a gente vai se adiantando e buscando novos conhecimentos e novas experiências, porque é o novo que nos traz o acúmulo de riqueza, né? Se você pega e só faz aquela mesmice, aquilo que você já sabe fazer, você não vai acumular novas experiências. Então, isso também é um ponto que a gente precisa ficar atento. Nós precisamos aprender coisas novas, porque o que a gente já sabe já faz parte do conhecimento que a gente adquiriu até agora, né? Então, o destino de todos nós, gente, é evoluir. Se você não escolhe evoluir pelo conhecimento, pela boa vontade, pelo amor, você vai acabar evoluindo pela dor, pelos problemas. Então, se você não quer ter tantas dificuldades e problemas na vida, tenha iniciativa e boa vontade, para estar sempre aberto para aprender coisas novas e aprender cada vez mais, tá? Abra-se para os aprendizados, os professores estão à disposição, os mentores estão à disposição, porque existem mentores que têm conhecimento em diversas áreas, né, profissionais, intelectuais, e você pode sim solicitar a ajuda deles, que vai ser uma alegria, um prazer para ele estar ao seu lado, te orientando, te guiando nisso, né? Então, eles vão te levar onde você precisa, ou quando você dorme, teu espírito sai do corpo em desdobramento, eles também podem te passar muito conhecimento. Então, aproveite cada instante da sua vida, tá? Não se deixe estacionar na zona de conforto, porque aí você vai evoluir constantemente e vai evitar muita dor e sofrimento. Essa foi a mensagem super útil, né? Agradecemos de coração ao cigano espiritual Juan Domingues por ter trazido toda essa experiência, esse conhecimento para a gente. Obrigada pela tua atenção. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.